Fala pessoal, Daniel Cardon aqui falando contigo, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal se você está chegando agora, se você ainda não me conhece. Então, prazer, Daniel Cardon. Curta o vídeo e no meio aí do vídeo coloca um comentário aí se você achar que é interessante para participar. Galera, falar um pouquinho sobre o cuidado que você deve ter, tá, na hora da comparação. Então, para você parar de se comparar a sua empresa, ou sua possível empresa, né, com as dos outros. Isso pode parecer tão simples, porém eu sei que muita gente aí às vezes acaba até desistindo ou cria uma ansiedade gigantesca exatamente por isso. E eu vou falar com a minha experiência, tá? Essa barba branca, esse cabelo branco. Eu até não sou tão velho como pela idade, mas de cabeça, talvez. É, é o seguinte, pessoal. Uma das coisas que eu via lá no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar desde os meus 13 anos, mas aí depois, quando eu entrei no mercado de verdade, através de estágios, trabalhei inclusive num banco de investimentos, na parte de RH, e ali eu tinha maneiras de comparar salários, inclusive, porque eu conseguia ver, né, o Prolabore dos diretores e também os salários dos gerentes e todo mundo lá. Bom, então eu fazia esse comparativo. A gente sempre se coloca, é natural do ser humano a gente sempre se colocar abaixo e achar que a gente não tem capacidade. Aconteceram duas situações na minha vida onde eu percebi, inclusive eu falo nisso numa das lições que o pessoal que me acompanha aí através de e-book grátis que também tem e conteúdo de curso, eu falo sobre a vez que o Walmart estava para vir para o Brasil e eu estava com a minha empresa, uma pequena empresa de distribuição de produtos de limpeza, e entrei em desespero porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem dos Estados Unidos, onde eu tinha conhecido pela primeira vez o que era o império do Walmart, preço baixo e mix de produtos, e aí simplesmente Daniel chega em Porto Alegre, na minha cidade, e aí leio que o Walmart estava vindo para o Brasil e inclusive ia atacar, digamos assim, o foco deles inclusive ia ser preço baixo, mix de produtos e atenderiam também com a intenção de foco, né, pessoa jurídica. E ali eu entrei em desespero, pensei, bom, então é um gigante que vai me engolir, como eles tinham feito nos Estados Unidos, né? Então, o varejo mesmo nos Estados Unidos, o monopólio passou a ser do Walmart e por tudo isso, né? Por toda essa maneira deles de gerenciar o negócio, que é impressionante, mas aí também não vou entrar em detalhes se você já conheceu a história do Walmart, mas vale estudar sobre isso para você saber como eles fizeram. No Brasil eles não conseguiram, porém eu apostei, né? Eles apostaram, eu era pequenininho lá, eu pensava, bom, então como é que eu vou fazer para competir com esses caras? E aí eu sempre falei e indico isso para alunos, sempre falo, estude sobre tática de guerrilha, né? Que não tem nada a ver de você ir lá apedrejar, por exemplo, uma loja, mas tática de guerrilha é você trabalhar de uma forma, pequenos passos, pequenas táticas e estratégias que você vai fazer que o grande não consegue fazer. Então é um atendimento às vezes diferenciado direto ao cliente, coisa que o grande ele não consegue fazer. O foco dele é massa, né? Então ele não luta nisso. E aí você vai pegando de pouquinho em pouquinho esses clientes que às vezes não estão buscando preço. E simplesmente o que aconteceu foi, alguns anos depois, o Walmart foi lá, e talvez você saiba ou não, mas eles estavam saindo, na verdade, do negócio em função de que não ter dado certo no Brasil a estratégia de preço baixo e mix grande, em função da nossa política aqui, logística, essas coisas assim, tá? Mas então, se eu tivesse lá me comparado, é bem provável que eu teria tido ou fechado a minha empresa, como muitos, tá? Que eu sei que fecharam no desespero, já achando que não, acabou o mundo e tal. E se você tiver, se estudar um pouquinho, se esse pessoal tivesse estudado um pouquinho e dado o tempo ao tempo, iriam ver que aquilo ali era uma chuva de matérias pagas, né? Então tinha muita, a imprensa da minha região colocou como sendo ia vir para acabar com o mercado e não confirmou essa afirmação, tá? Então, primeira coisa é entenda o teu, digamos, o teu concorrente e essa comparação que você está fazendo nem sempre é verdadeira. O teu cérebro vai sempre tentar te dizer, cuidado, não mexe com esse cara. Eu, quando eu estava para fechar
para encerrar as atividades da minha empresa, tá? Se você, vou deixar aqui de repente no card para você saber o que aconteceu. Depois de quase 18 anos, eu eu comecei a visitar, eu tive reuniões marcando para tentar vender a carteira de clientes. Então eu tive reuniões com foram quatro, não foram cinco, quatro diretores de concorrentes grandes e que eles me chamaram, Daniel, vem aqui, vamos conversar. Bom, quando eu sentei lá, eu pensava assim, quando eu fui para lá, eu pensei assim, poxa, esses 18 anos, agora eu vou ir falar com o meu concorrente, né? Vou ver, agora eu vou ter a oportunidade de realmente saber como é lá dentro. E eu me surpreendi, porque eu me surpreendi de uma forma que eu pensei assim, se eu soubesse que tinham tantas falhas nessas empresas e eu não tivesse criado uma imagem deles como se eles fossem um super concorrente, né? Ou então, às vezes, muita gente, não, Daniel, eu não consigo competir com o meu concorrente, ele tem preço baixo. E aí a pessoa já começa a achar que ele tem preço baixo porque ele compra melhor na fábrica. E aí quando você vai ver, não, ele não compra melhor na fábrica. Às vezes, tá? Em função de que eles colocam o preço lá embaixo porque é a maneira deles conseguir vender e a maneira inclusive dos representantes, vendedores, é conseguir girar o negócio, tá? Então, nem sempre é por questão de muito conhecimento ou por saber negociar com o fornecedor, tá? Então eu fui lá, eu comecei a perceber assim coisas que eu sentava, eu começava a falar e eu dizia assim, tipo, eles vão me dar uma aula e quando eu ia ver, eu estava ali sentado conversando sobre, por exemplo, todos esses quatro, eles não sabiam, nenhum sabia como funcionava a internet, como eles poderiam, inclusive, aumentar a venda e realmente serem líderes na grande região, né? E falhas, inclusive simples, dentro de site, nenhum ali focando em atrair mais clientes usando a internet, né? Então todos eles me falaram que tiveram problemas sérios na época do fechamento dos comércios, 2020 ali, 2021, e eu dizia assim, cara, vocês poderiam ter faturado e se consolidado nessa época usando a internet. E eles não fizeram. Tá? Então, pare de se comparar se colocando como, de repente, como menor. Por mais que você esteja talvez saindo do zero, eu comecei também do absoluto zero, para não dizer do negativo. Tá? Minha mãe, eu saí do mercado na época, em 2005, eu não sabia absolutamente nada sobre o que eu ia vender. Eu simplesmente, para você que não sabe, eu inclusive fui cabeleireiro durante mais ou menos uns 5 anos da minha vida para conseguir dinheiro. Torrei todo o meu dinheiro. Quando eu fui abrir um negócio com a minha mãe, a gente estava lá com o cartão de crédito estourado. Tínhamos um Gol Bolinha, minha mãe tinha, né, um Gol Bolinha que ela comprou com um consórcio, tá? E aí a gente saía a entregar produtos de limpeza através disso aí. A gente não tinha nota fiscal, a gente pegava uma nota fiscal de um conhecido e foi assim que a gente começou, tá? Então eu explico aqui dentro do canal como você pode fazer, inclusive, se eu tivesse pensado que os outros eram maiores, eu não tinha nem começado, tá? Então comecei eu e ela sem dinheiro, então não tem desculpa. Acabei de ler agora há pouco aqui no meu canal um rapaz colocando ali, tu começou, na época era mais fácil. Eu fico pensando assim, essa pessoa não sabe absolutamente nada do que é o fácil, porque dizer que era mais fácil antigamente, hoje em dia tu consegue vender pela internet. Aí eu tive que criar a primeira loja virtual do Brasil, na época todo mundo ria, né, que você ia vender pela internet, principalmente papel higiênico, desinfetantes. Você tem aí hoje softwares gratuitos, né, você não precisa nem pagar, antigamente você tinha que comprar. Você tinha que comprar servidor, porque não tinha nada na internet. Você tinha que emitir nota fiscal na mão, você não conseguia fazer nada. Hoje em dia você aperta um botão, sai a nota, já mandou o boleto lá para o cara te pagar. Você tem Pix, tu tem então facilidades. Hoje não tem desculpa para dizer que hoje é difícil de abrir empresa. Tá? Então o primeiro passo é pare de se comparar, comece a ver o teu negócio, anote os pontos fortes seus e comece a anotar, pare de anotar só os fortes do concorrente e veja os pontos fracos. E aí você consegue, com os teus fortes pontos, você consegue atacar, digamos assim, esses que você acredita que são maiores que você. Tá? Eu espero que te ajude aí a parar de pensar de forma negativa e passe a colocar em prática, porque não tem por que não empreender
não tem por que não colocar em prática. Quem perde é você, o teu concorrente está lá, às vezes, como eu te falei, às vezes ele nem está numa situação tão boa e você está aí deixando de fazer acreditando que ele está voando, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, diga se eu estou certo ou estou errado, se você já se comparou com alguém, e aí nos vemos num próximo vídeo. Até mais, um abraço.